coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa noite, queridos. Começando mais um culto, agora à noite ao nosso Senhor. Você já deve ter recebido aí um link para o culto das crianças. Então, se você tem seus filhos, se você tem aí alguma criança sob seus cuidados, já coloca ali as crianças para participarem do culto infantil que é proporcionado pela Igreja Red, tá bom? Queridos, muito bom estar com vocês mais uma vez, buscando a nosso Senhor. Mais um tempo que temos juntos, né? E para quem não esteve de manhã, só para já falar logo de cara, o Drive-Thru Solidário de ontem foi muito legal. E tivemos aí uma arrecadação de 350 quilos de comida. Olha que legal, né? Nossa, demais. 350 quilos de comida para a gente distribuir para as famílias que estão precisando. Isso é um privilégio enorme que a gente está tendo, que você está tendo, que nossa igreja está tendo da parte de Deus, de fazer parte da provisão da necessidade das famílias, né, que Ele está suprindo através de nossas vidas. 350 quilos é bastante coisa e a gente se alegra muito com o cuidado de Deus nesse sentido e com o privilégio que Deus tem nos dado também. Gente, demais, demais, demais. Muito legal tudo isso que nossa igreja está vivendo nesse período aí de quarentena, né? Muito legal mesmo. O Pequeno Grupo é mais uma das ações que tem acontecido na nossa quarentena. Você tem a oportunidade de ser bênção na vida de um irmão e de ser suportado também por um irmão em Cristo através dos pequenos grupos online. Então faça parte, se você ainda não faz, porque os pequenos grupos eles são justamente para nosso fortalecimento, para que a gente seja também usado para o Senhor, para fortalecer outras vidas.
que estão nesses pequenos grupos. Então é um privilégio que nós temos, faça parte, não deixe de participar desse tempo, tá bom? E outra coisa importante também são os nossos motivos de oração. Não deixe de orar pelos nossos irmãos, não deixe de orar por essa lista que a gente coloca aqui constantemente. Sempre tem alguma alteração ou outra, então ore aí pelos irmãos da nossa igreja, ore pelos nossos irmãos em Cristo que estão passando por luto, irmã Beth, Karina, todos os irmãos aí, Serginho, né? Todos os irmãos que tiveram aí esse momento de dor, que a despedida do irmão Sérgio, que já está com Jesus, graças a Deus por isso, né? Então orar pela família em luto, que Deus esteja consolando cada um ali, cada um dos netinhos, genros e noras, que Deus esteja sustentando, né? E também orando pela família da Aninha, né, a esposa do Ricardo, que o seu primo também faleceu essa semana, na verdade, acho que foi ontem, com coronavírus, né? Então que Deus esteja sustentando aí a família deles também, fortalecendo o coração deles nesse momento difícil que eles estão passando. Então orar ao nosso Senhor, que Deus esteja cuidando, né? E continuar sustentando também a vida da Michelle, do Saulo, que tiveram a perda da vozinha, né, da mãe, bem como também a família do Almir. Tudo isso são motivos de oração que nós temos. Eu convido você a orar por todos esses motivos junto comigo, mas também agradecendo ao Senhor pelo sustento que Ele tem dado para a igreja, né? Então Deus tem usado a igreja, Deus nesses momentos de lutas tem suportado, sustentado e nos dado o privilégio, né, de ser fortaleza neste momento, ser usado pelo Senhor para que mais vidas estejam próximas dele. Nossa igreja tem sido sustentada também através dos dízimos e ofertas de cada irmão. Deus tem dado o privilégio da gente ver esse cuidado dele e dispondo em nossos corações o desejo de contribuir com os nossos dízimos e ofertas generosamente ao Senhor. Lembrando sempre que não é uma obrigação, não é um cumprimento de uma lei, não é para a gente receber nada em troca, é um privilégio que temos, é um princípio que seguimos da palavra. Então, se você está nos visitando, não se sinta constrangido de maneira nenhuma, tá bom? Não é para você ficar constrangido caso você não seja da igreja. A gente não está pedindo dinheiro, em nenhum momento isso acontece na nossa igreja. Nós simplesmente reconhecemos e nos lembramos constantemente desse privilégio que Deus nos deu. Que 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 nos ensina: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Legal? Então, esse é um momento e um privilégio que nós temos nesse sentido. E eu quero convidá-lo a orar ao Senhor, orar junto comigo, colocando esse culto diante do Senhor, colocando esse momento que seja para a glória dele e que nossos corações de alguma maneira sejam preenchidos pela sua presença, pelo seu amparo, pelo seu consolo e pela certeza de termos a ele como nosso Senhor e Salvador. Então eu quero convidá-lo a orar ao Senhor neste momento. Feche teus olhos, abra teu coração, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Pedimos pela tua graça, conduz esse tempo para o Senhor, para a tua glória, para a tua honra. Nós não merecemos fazer culto a Ti, mas o Senhor nos deu esse privilégio e a gente agradece muito. Nós não merecemos falar contigo, mas o Senhor abriu esse caminho pela Tua cruz. Nós não merecemos a vida eterna, mas o Senhor nos proporcionou isso, pelo simples fato de crermos no Senhor como nosso Salvador a partir do sacrifício que o Senhor fez. Então a gente te agradece por tudo isso e te pede pela Tua graça que o Senhor continue nos sustentando na Tua presença, continue nos falando aos corações, para que a gente não deixe de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz e de fazer a Tua vontade, bem como também de permanecer firme na esperança que o Senhor nos proporciona com a Tua ressurreição. Pedimos por tudo isso, Deus, pedimos pelos nossos irmãos em Cristo, cada um deles nas suas lutas, em especial pelas famílias que estão passando pelo luto em si. Sustenta a vida desses irmãos queridos, Deus, fortalece os corações de cada um, Deus, que está sentindo a saudade e a dor dessa partida. Então nós te pedimos nesse sentido, mas também pedindo para que pela Tua graça seja apenas um até logo,
porque um dia estaremos contigo e nos encontraremos, todos aqueles que confessaram a Ti como Senhor. Obrigado por isso, Deus. Sustenta a nossa vida, sustenta a nossa igreja, e que nós possamos honrar o Senhor com tudo que o Senhor tem nos dado de privilégio, com tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que seja tudo usado para a Tua honra e para a Tua glória. Esse é o nosso pedido que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Só um aviso que eu acabei esquecendo de dar, mas que é importante. Tem uma enquete acontecendo lá no Instagram da igreja, então se você não tem rede social, você precisa entrar nas redes sociais, só lembrando isso aí. Mas tem uma enquete acontecendo lá no Instagram da igreja, que é sobre qual horário é melhor para você, para que a gente faça uma ligação entre as crianças da igreja. Olha só que legal, né? Então você tem o privilégio aí de manter o contato, as crianças, né, da nossa igreja, manterem o contato com os amiguinhos, com os irmãos da igreja, através de uma ligação. Então está tendo uma enquete lá, responde essa enquete, falando qual é o melhor horário, e assim você possa, o seu filho, né, ou a criança que está sob seu cuidado, possa se relacionar com as crianças da igreja e juntos orarem, buscarem o Senhor de uma maneira mais descontraída. Legal? Então é isso. Vamos louvar o nosso Senhor, vamos cantar Ele, dizendo que só Ele pode salvar e que todos precisam conhecer esse amor tão grande de Jesus. Esse amor que nós vamos falar um pouquinho hoje e que nós já vivenciamos, aqueles que já conhecem a Jesus. Nesse momento de oração nós estamos vivenciando aquilo que Deus nos proporciona pela Tua graça. Vamos cantar? Poder para salvar.
O meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. A pergunta de hoje é bem simples. Você crê? Quando a gente geralmente olha para todas essas qualidades e características de Jesus, a gente vê aquele Deus que nós falamos hoje pela manhã, por exemplo, que é o centro do universo, é o centro de toda a criação, é o único e o centro de toda a adoração. Quando a gente olha para essas características de Jesus que nós acabamos de ouvir neste vídeo, que vai mexendo com a nossa emoção, vai impactando a gente de diversas maneiras, porque são verdades sendo jogadas e batendo em nosso coração, falando, olha, você precisa olhar para Cristo, você precisa reconhecer esse Cristo. E uma pergunta muito simples de hoje é, você crê? Quando a gente olha para essas características, a gente imagina um Deus todo-poderoso, detentor de toda a soberania, de todos os governos debaixo de sua mão, detentor de todo o universo. E a gente geralmente se esquece de uma das grandes características de Cristo, que é justamente a identificação que ele fez conosco.
para nos resgatar e nos levar para perto dele. João capítulo 11, versículo 35, mostra essa identificação de uma maneira muito sublime, muito direta, muito bonita, muito sutil. Aí eu gostaria muito de convidá-lo a mexer um pouco na tua Bíblia, abrir no Evangelho de João a tua Bíblia, e a gente vai olhar um pouquinho para esse versículo, que é o menor versículo em português que nós temos da Bíblia. Eu estava vendo uma curiosidade, que o menor versículo bíblico na língua original, no grego, é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, que é basicamente, entre aspas, o inverso desse aqui. Alegrem-se sempre. O menor em português, Jesus chorou, e o menor em grego, alegrem-se sempre. Né? Alguma coincidência aí muito interessante. Mas olha só, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, e à medida que a gente lembra um pouquinho de todas aquelas características que foram citadas nesse vídeo de quem é Jesus, eu gostaria de olhar para esse texto e pensar um pouquinho no que significa esse Jesus chorou aqui nesse texto. João capítulo 11, não vale a pena, não precisa ler, porque a gente já decorou o versículo de tanto falar agora já, né? Jesus chorou. Qual é a circunstância, ou que momento é esse que está acontecendo isso, que Jesus de fato está chorando? Bom, esse é o momento em que seu amigo Lázaro está morto, ele já está sepultado, só que é o momento em que Jesus ele vai lá e se encontra com as pessoas que estavam chorando por conta de Lázaro. Dentro delas estava ali Marta, estava ali Maria, e ele então, ao ver essas pessoas queridas chorando e gritando em alta voz, clamando em alta voz, ele então chora. A situação é uma situação de dor, normal minha e normal tua, que todos nós de alguma maneira ou já enfrentamos ou vamos enfrentar a perda de alguém próximo. E Jesus, ele está naquele momento e ele sente a dor de cada um que está ali. Se você for olhar a identificação de cada uma dessas pessoas, vale a pena você reparar no que está acontecendo. Diz assim, versículo 2 do capítulo 11. Na verdade, vamos ler do versículo 1. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Lembra aquele texto que a gente já estudou na nossa igreja também, de Lucas capítulo 7? A mulher que lança aos pés de Jesus o seu perfume, que chora aos pés de Jesus e que seca com os seus cabelos os pés de Jesus. Essa é a mulher que está nesse momento aqui chorando. Essa é a mulher que está sofrendo com a perda do seu irmão. Mais um pouquinho para frente, no versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, o Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mais uma característica importante aqui, que é o relacionamento de Jesus com aqueles com quem ele andava. Nesse caso em especial, Jesus, Lázaro, a quem tu amas. Isso é muito legal. É muito legal da gente perceber algumas coisinhas nesse texto que dá base para esse choro em João capítulo 11, versículo 35. São pessoas próximas de Jesus. São pessoas que eram íntimas de Cristo. São pessoas que, à luz de Marta, por exemplo, haviam derramado o seu coração na presença de Jesus como aquele único a quem poderia resgatá-la, aquele único que poderia trazer sentido à sua vida, força, sustento e esperança. São essas pessoas que estão, neste momento, no enredo dessa história, estão no enredo desse choro de Jesus. São essas pessoas queridas dele. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Gente, isso aqui é muito bonito, porque a gente está olhando para um Cristo. Todas aquelas características que nós vimos no vídeo logo no início são verdadeiras e que não podem, de alguma maneira, sobrepor
um Cristo que se relaciona. A gente tem batido muito na tecla nesse sentido nos últimos tempos em nossa igreja. Relacionamento com Jesus, relacionamento com Jesus, relacionamento com Jesus. Porque o Evangelho ele não é outra coisa senão isso. O Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é essa reconciliação proporcionada pelo próprio Deus aos seus filhos com Ele. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus ele provou o amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus ele não nos salvou para termos simplesmente uma vida melhor. Jesus ele nos salvou para si. Jesus ele nos salvou para um relacionamento com Ele. O Evangelho e o cristianismo, ele é de fato a expressão de um relacionamento com o nosso Salvador. E o que esse texto mostra em João capítulo 11, para mim e para você, é justamente essa ideia. Jesus ele se relaciona a ponto de amar. E diferente daquilo que muitas pessoas falam, um amor simplesmente por decisão mecânica, ou aquele negócio assim, olha, eu não gosto, mas eu tenho que te amar. Não. Um amor que de fato expressava-se em sentimentos, um amor que de fato expressava-se em atitudes, um amor que de fato se expressava-se em afinidades. Jesus ele tinha os discípulos mais próximos, que é o que a gente vê, por exemplo, em Getsemane, um Jesus que se retira e chama ali 3. Vem aqui vocês vão orar comigo, vocês são os mais próximos aqui, vem aqui e eu quero que vocês orem comigo nesse momento de dor e aflição. Jesus é aquele que chama, no Evangelho, ele chama para participarmos do seu sofrimento. Lembra disso? Isso está expresso no Getsemane, ali em Mateus capítulo 26, quando ele chama alguns discípulos e fala, olha, vem orar comigo. E eles são convidados a orar com Jesus pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua agonia naquele momento, pois ele seria entregue e seria crucificado. É o mesmo Jesus que Paulo, pregando para a igreja, ele fala, queridos, nós somos chamados a participar dos seus sofrimentos, não apenas de crer, mas de participar dos seus sofrimentos. Ou seja, a ideia de um relacionamento onde tudo o que nós vivemos com Cristo não é meramente intelectual, não é superficial, mas promove mudanças, promove um estilo de vida e promove, sim, consequências. A ideia desse texto que a gente está lendo aqui hoje é expressar um Cristo próximo e não distante. É mostrar o Evangelho que nos torna próximos de Deus, não porque merecemos, muito longe disso, mas porque Ele desejou que isso acontecesse. E Ele dispôs em nosso coração esse sentimento, esse desejo, Ele dispõe em nosso coração essa intimidade. Isso aqui é o que esse texto vai mostrando, e a gente deu uma olhada aqui em 3 versículos de João capítulo 11, que é onde está narrada essa história. O que mais a gente pode encontrar nessa história? É interessante que Jesus, versículo 3 ali, versículo 4, diz o seguinte: mandaram, pois, as irmãs a Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas? E ao receber a notícia, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Repara, Jesus, ao mesmo tempo que ele está se identificando com o seu povo, Jesus, ao mesmo tempo que expressa seus sentimentos, Jesus, ao mesmo tempo que se relaciona com as pessoas, não como um mestre somente, mas como um mestre amigo, não só como aquele que veio trazer de fato juízo, mas aquele que de fato veio trazer redenção.
Esse Jesus que se relaciona é o mesmo que tem soberania sobre a história. E o versículo 4 ele mostra isso. Esta enfermidade não é para a morte. Jesus ele sabia o que estava acontecendo. O aviso das mulheres não era uma novidade para Jesus. Jesus ele estava ciente do que estava acontecendo, e não só do que estava acontecendo, do porquê estava acontecendo. Então nós temos um Jesus que se relaciona, um Jesus soberano sobre a história, e um Jesus que tem domínio sobre as circunstâncias. Ah, mas por que você está falando isso? Justamente por causa da afirmação dele. Olha, não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. E quando eles começam a discutir, e o enredo da história ela vai tendo suas tramas ali durante toda a narração, versículo 11 diz o seguinte: isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então disseram os discípulos que já andavam com Jesus, que já tinham visto todos os milagres de Cristo, que já estavam aí conhecendo a Jesus há um bom tempo. Então vêm os discípulos e eles vão lá e, Senhor, se ele dorme, ele está salvo. Como assim eles estão falando como se dorme? Tipo assim, Jesus, se ele está tirando uma soneca, é basicamente isso que eles estão falando. Jesus, se ele está dormindo, ele está bem. Mas Jesus, então, ele responde drasticamente, diretamente. Jesus, porém, falara com respeito à morte. Então, versículo 14, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Gente, a situação era clara para Jesus. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus ele se relacionava com seus filhos. Jesus ele era soberano sobre as circunstâncias. Ele tinha o domínio sobre as circunstâncias. Ele não só sabe o que acontece na tua vida. Ele não só quer ter um relacionamento profundo contigo. Mas ele quer mostrar para nós que ele tem domínio sobre todas as circunstâncias e situações da nossa vida. E isso é o que está acontecendo aqui na história de João capítulo 11, gente. João capítulo 11 vai mostrando essa beleza de um Jesus todo poderoso e todo presente comigo e contigo. Um Jesus que é soberano sobre a história, mas que isso não faz contradição alguma com o seu sentimento, não faz contradição alguma com a sua identificação com os seus filhos. Nós temos um Deus todo poderoso que se relaciona. Todo santo, mas que veio e habitou entre nós em carne e nos livrou ainda sendo pecadores. Essa ideia de Jesus chorou, versículo 35 de 11, ela expressa para mim justamente esse Jesus todo poderoso e ao mesmo tempo todo compassivo das nossas circunstâncias, dos nossos corações. É interessante que se você for olhar, por exemplo, ali, versículo 20 e 21 de João, capítulo 11, vai estar escrito o seguinte: Marta, quando soube que Jesus estava vindo, Marta saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido o meu irmão. Marta sabia do poder de Jesus. Marta sabia que se Jesus estivesse ali, Lázaro possivelmente não teria morrido, Jesus lhe teria curado antes. Senhor, se estivesses aqui. E quantas vezes você e eu não fazemos os mesmos questionamentos? Jesus, se você estivesse de fato aqui, eu não estaria sofrendo desse jeito. Jesus, se você estivesse presente nessa circunstância que nós estamos vivendo, isso não estaria acontecendo. Poderíamos pensar em circunstâncias ainda mais adversas. Jesus, se o Senhor estivesse ali naquela calçada, por exemplo, com George Floyd não teria sofrido aquilo. João Pedro não teria sofrido aquilo. E tantas outras vidas que sofrem não teriam sofrido aquilo. Se o Senhor estivesse aqui conosco. É uma pergunta legítima, é um sentimento legítimo que Marta está tendo aqui.
Marta havia acabado de perder seu irmão e ela sabia muito bem, Jesus ele tem poder sobre a vida e a morte. Jesus, se estivesse aqui, ele não teria deixado meu irmão falecer. O questionamento dela é legítimo. Ela sabia quem era Jesus. Mas o que ela cria ainda ia além. Versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então Jesus, ele responde para essa mulher. Gente, olha só que interessante, Marta, ela sabia de tudo isso de Cristo, ela tinha plena consciência disso de Cristo. E, gente, isso é muito importante para mim e para você. Porque saber de tudo que Jesus é capaz não tira de nós a nossa humanidade em sentir tudo aquilo que um homem sente. Como a dor, como a ira, como a frustração. A gente sente tudo isso mesmo sabendo quem Deus é, mesmo sabendo do que Ele é capaz, mesmo conhecendo esse Jesus revelado nas Escrituras, que é o único. Ela sabia disso. E ainda assim ela estava sentindo tudo isso. E ainda assim ela estava se desabafando para esse Jesus. Jesus, se estivesses aqui. Eu sei que tudo podes. Mas meu coração está derramando diante de ti meu sofrimento. É aí então que Jesus ele responde. Olha, teu irmão vai ressuscitar. Mas Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela tinha plena certeza da ressurreição. De que a morte não era para sempre. De que havia salvação nele. Porque o Jesus mesmo, momentos antes, tinha falado, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus ele já tinha falado isso. E elas sabiam, e eles sabiam. Tudo isso está dito, tudo isso está escrito nos textos anteriores. Se você for olhar a partir do capítulo 7 aí, tudo aquilo que Jesus fala, gente, é uma verdade consoladora atrás de outra. Se você olhar o capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu ressuscitarei no último dia. Olha só que lindo isso aqui. Olha só, João capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Marta, ela conhecia Jesus. Mas ainda assim, ela derramava o seu coração diante dos sofrimentos, que mesmo conhecendo essas verdades, eram inevitáveis para ela e para mim e para você. Mas vamos continuar olhando para esse texto? Versículo 25 e versículo 26. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Jesus, ele joga um balde de esperança. Sim, Senhor, eu creio. A resposta clara dela é sim, Senhor, eu creio. Versículo 27. Tu és o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E tendo dito isso, ela se retirou. Ele se retirou. E olha só que interessante. O que acontece um pouquinho mais para frente. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E é então que acontece o versículo 35, Jesus chorou. Existe um contraste entre as duas palavrinhas, do choro delas e dos judeus, e do choro de Jesus. O choro delas e o choro dos judeus era um choro alto. Quando a gente olha para as palavrinhas no grego e vê a diferença entre elas, o choro delas
era um choro alto, era de fato um clamor. Era de fato, de alguma maneira, mostrando o desespero humano frente à morte. E o choro de Jesus é um choro silencioso. O choro de Jesus é um choro exclusivo. Um choro sereno, se é que a gente pode falar isso. Um choro que não mostra desespero, mas mostra sentimento. Um choro de quem sente a dor, ainda que tenha poder para tirá-la. Como você tem lidado com as suas dores ultimamente? Eu quero desafiá-lo, olhando para esse texto, não pensar que as suas dores são dores solitárias. Eu quero desafiá-lo a não rejeitá-las. Eu quero desafiá-lo a não tirar dela a importância devida. As dores, elas vêm. O choro lava a alma, já disseram isso. A Bíblia em nenhum momento fala que a gente não vai passar por dores e sofrimentos. Mas a Bíblia apresenta um Cristo que sabe exatamente o que se passa no meu e no seu coração e se compadece. É interessante que, se a gente for olhar outras passagens bíblicas, no próprio Evangelho de João, por exemplo, quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes, ele faz a multiplicação porque ele olha para aquela multidão e se compadece delas. Ele olha para o que está acontecendo, um monte de gente ali no meio do deserto, não tem mais onde comprar pão, estão sedentos, procurando a ele, ou ao menos procurando os seus milagres, e ele se compadece daquele povo todo. Ele se compadece, inclusive, se a gente for para pensar nessa passagem dos milagres, do milagre dos pães e dos peixes, ele se compadece de um povo que momentos depois iriam abandoná-lo. Quando ele falasse, olha, eu sou o pão da vida. Não, esse pão que eu multipliquei aqui para vocês não é o que vocês precisam de mim. Eu sou o pão. Mas o que a gente vê, vez após vez, no Evangelho, é o seguinte, você olha ali, por exemplo, para João capítulo 8, versículo 59, depois que Jesus disse, olha, eu sou aquele que vocês precisam seguir, ouvir, eu sou o Salvador, eles pegam pedras para atirarem nele. É interessante isso aqui. E isso não acontece só uma vez, isso acontece um pouquinho mais de vezes. Cada vez que Jesus declarava alguma coisa mais poderosa, mais as pessoas queriam matá-lo. Mas Jesus se compadece desse povo mesmo assim. A ponto de fazer milagres à frente deles. A ponto de ensinar-lhes. A ponto de apresentar-lhes quem ele era. Mas de maneira muito específica, ele se compadece daqueles que o reconhecem. E é o que está acontecendo aqui. Queridas, suas dores, elas são reais. E Jesus também é. E mais do que isso, ele sente a sua dor. Ele se compadece do que você sente. Isso não sou eu que estou dizendo. Se a gente for olhar em Hebreus, por exemplo, Hebreus capítulo 4, se você quiser até abrir sua Bíblia um pouquinho ali, mas Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado algum. Um pouquinho antes, se você for abrir ali, em Hebreus, capítulo 2, vai dizer o seguinte, versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós temos um Jesus que sofreu como nós, para libertar-nos de nós e dos nossos sofrimentos. Nós temos um Jesus que se compadeceu até a tal ponto que ele abriu um caminho para um relacionamento que nos traria restauração e consolo. Nós não temos um Jesus distante.
nós temos um Deus Todo-Poderoso que se aproximou de nós. Nós não teríamos condições de fazer condições alguma de fazer isso através da religião. A religião não aproxima ninguém de Deus. Você pode tentar fazer isso com bons costumes, você pode tentar fazer isso fazendo boas ações, você pode tentar isso sendo talvez a pessoa que mais conhece a Bíblia. Mas sem conhecer o Criador e sustentador, sem conhecer o autor da Bíblia, tudo isso é inútil. A religião, ela não salva. E sinto te dizer isso, gente. A religião não salva. Ela pode trazer até alguma paz, mas isso é insuficiente para nos trazer resgate, redenção. Isso só acontece quando nós obtemos pela graça de Deus um relacionamento com aquele que se compadece de nós. A nossa redenção só acontece quando nós cremos nesse Deus todo-poderoso e único, que veio, viveu como nós, morreu como nós e ressuscitou como nenhum de nós, para nos trazer consolo e esperança reais. É isso o que esse texto vai dizer para a gente. A gente poderia falar muitas outras coisas aqui, mas o que acontece é que Jesus, no momento seguinte, e só para a gente concluir essa reflexão que nós estamos tendo agora, Jesus no momento seguinte, versículo 36, diz o seguinte: então disseram os judeus, veja quanto Jesus o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? As pessoas sempre questionam, né? Jesus, se ele estivesse hoje aqui pregando o evangelho, pessoas rejeitariam o evangelho e até mesmo alguns crentes rejeitariam esse evangelho. Alguns diriam, não, esse Jesus que é muito legalista. E outros diriam, não, esse Jesus é muito liberal. Jesus, ele é o centro. A gente precisa se apegar a ele. E ali as pessoas se questionaram e se levantaram ali e tudo mais. Mas o versículo 38 diz o seguinte: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada já tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordena, tirem essa pedra. Disse então Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É interessante que Marta aqui é a mesma, que ele falou, sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode ressuscitar. E nesse momento ela fala, Senhor, mas já passou 4 dias aí. Não tem mais jeito, está fedido. Respondeu Jesus para ela, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto ainda envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o, deixai-o ir. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Vamos lembrar de algumas características que a gente viu nesse texto? Primeiro, um Jesus que de fato se identificava com o seu povo, que se identifica até hoje, a ponto de amar aqueles que andavam com ele, e a ponto de pessoas o amarem, porque se relacionavam com ele. A gente vê um Jesus que sente como nós, e sente por nós. Nós vemos um Jesus que conhece as nossas circunstâncias, e que também sabe o propósito de cada uma delas. E nós vemos aqui neste final um Jesus que tem um domínio sobre todas as nossas circunstâncias. Marta, eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eu gostaria de refletir com você sobre isso. E a minha pergunta é muito simples. Você crê?
A minha pergunta é tão simples quanto a pergunta que Jesus está fazendo ali para Marta. Você crê? Nós não temos um Jesus distante, nós temos um Jesus extremamente próximo. Nós temos um Jesus que sente nossas dores. Nós temos um Jesus que nos redime das nossas dores. Nós temos um Jesus que não só prometeu passar conosco pelas dificuldades, mas um Jesus que prometeu que um dia elas acabarão. É o que nos ensina Apocalipse, certo? Eis que fiz novas todas as coisas, as antigas já passaram. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse Jesus que chora é o mesmo que enxugará as nossas lágrimas. Esse Jesus que chora é o mesmo que cuidará das nossas dores. E eu quero convidá-lo a se colocar na presença desse Jesus. Você não aguenta mais a injustiça desse mundo? Quem aguenta? Tem gente que aguenta, né? Infelizmente. Mas você não aguenta mais a injustiça desse mundo? O nosso Jesus trará a justiça. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu quero convidá-lo a se colocar na presença de Jesus. E nada mais. Antes da gente orar, eu quero convidá-lo a cantar um cântico que, se você não conhece, apenas ouça. Mas eu quero convidá-lo a se colocar na presença de Jesus por nada mais além do sangue dele. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E inclusive, versículos antes, versículo 28 do capítulo 10 diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, jamais morrerão, e ninguém tirará vocês da minha mão. Nós temos um Jesus que nos segura, e que nada além do sangue de Jesus pode nos dar esse privilégio. Antes da gente orar, eu quero convidá-lo a cantar esse cântico e, ao mesmo tempo que estiver cantando, derramar o seu coração na presença dele e reconhecer: Senhor, só tu, só Jesus, mais ninguém, mais nada. Se você está distante, volte. Se você está em dor, despeja seu coração, derrama seu coração na presença de Jesus. Se você está irado, coloque a sua ira aos pés da cruz, porque ele é o vingador. Mas, acima de tudo, se coloque na presença dele. Quero convidá-lo a cantar isso e orar isso através dessa canção. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua
Você crê? Você crê nesse Jesus que se aproxima? Romanos capítulo 10 fala, olha, se creres com seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, se confessares com a sua boca que Ele é o Senhor, serás salvo. É em Jesus que nós temos perdão dos nossos pecados, é em Jesus que encontramos restauração nas circunstâncias mais adversas que nós vivemos. E é em Jesus que nós encontramos alguém que, de fato, sente o que o nosso coração sente diante das nossas lutas. E eu quero te convidar a orar comigo neste momento. Não sei como é que você está, mas eu quero convidá-lo a orar junto comigo e falar: Jesus, só o Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu grande amor e carinho. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque, Deus, apesar de quem sou, o Senhor veio para nos resgatar. Nos resgatar dos nossos desejos maus. Nos resgatar, Deus, dos nossos atos maus. Nos resgatar de uma condição de vida onde nossos pecados governam nossas atitudes, nossos sentimentos. O Senhor veio nos resgatar de uma condição totalmente caída, de um mundo totalmente mau. Pai, obrigado por tudo isso. E Deus, nós queremos te pedir que pela tua graça, nós não percamos esse privilégio, Senhor, de desfrutar da tua presença, de nos relacionar contigo, de entregarmos nosso coração e derramarmos nosso coração ao Senhor, como único Salvador e Senhor de nossas vidas. Pela tua graça, não permita, Deus, que nós vivamos distantes de um relacionamento que o Senhor nos proporcionou na tua cruz. E que pela tua graça sejamos crucificados contigo ali, para experimentar a nova vida que o Senhor nos proporciona em ti. Nós te pedimos por isso realmente agradecidos. Ouve nossa oração, pela tua graça, não porque merecemos. Pai, recebe todo o coração que neste momento diz um sim retumbante, falando: Senhor, eu preciso de ti. Pai, restaura todo aquele que está falando hoje: Deus, eu não quero mais viver distante, eu quero voltar aos teus braços. E Pai, nos ajuda a falar e a declarar: queremos continuar na tua presença e nunca sair. Esse é o nosso pedido que fazemos. Agradecidos porque sabemos que tu ouves as nossas orações. É em nome do Senhor que nós estamos orando, agradecidos por tudo. Obrigado por chorar conosco e por nos trazer alegria que nós não encontramos aqui. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Uma boa noite, uma boa semana na presença do nosso Senhor, juntos, com o único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, e o único que pode redimir este mundo mau, nosso Senhor Jesus. Deus abençoe e uma boa noite. Tchau, tchau, queridos.